Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui é a Gabi e hoje eu tô passando pra falar sobre um assunto que vocês gostam muito que eu fale. E vocês gostam muito também desse assunto, pelo menos quem é do meu público e da minha egrégora, que é sobre chamas gêmeas. Gente, principalmente pra esclarecer a dúvida do porquê que a gente só tem uma chama gêmea, porquê que é apenas um par divino, sabe? São só duas pessoas em um par divino. Por que que funciona assim? Por que que é apenas um yin e yang? Enfim, respondendo essa dúvida que eu acabo recebendo muito de a gente ter mais de uma chama gêmea, porque eu sei que é difícil para as pessoas, muitas vezes, acreditar que alguém é sua chama gêmea e depois perceber que não. E aí a gente tem ligações de almas que são muito intensas e muito fortes e a gente acaba achando que, tipo, os espelhamentos que acontecem são muito fortes. E os processos são, inclusive, similares com chama gêmea, então a gente confunde. Mas eu vou explicar o porquê que a Divina União, o processo de chama gêmeas, é um processo que é apenas isso. A gente só tem um, a gente é apenas um par divino. Vou explicar o porquê, eu vou explicar isso matematicamente, tá, gente? Vou usar geometria sagrada e a criação do cosmos, porque, sinceramente, eu não gosto desse blá 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 místico que cerca esse assunto de chama gêmeas. Eu acho que essa romantização e tanta dispersão de assunto, de foco, do que realmente importa, deixa as pessoas perdidas e mais codependentes ainda, e mais sem foco mesmo, sabe, do que realmente importa, que é a conexão com o divino interno. Então eu vou explicar aqui de forma matemática para vocês o porquê que a gente só tem um par divino e o que que é a divina união realmente, o que que é esse processo de divina união, tá, gente? Assim, eu quero esclarecer para vocês que esse é um pedacinho da aula que eu gravei no meu curso de ativadores planetários, tá? Eu tenho uma escola de mistérios, onde eu tô gravando aulas sobre o relembrário, sobre como funciona o universo, e lá tem uma aula inteira de chamas gêmeas. Só que eu falei isso no meu Insta e acabou vindo bastante gente pedir esse esclarecimento e tentar entender mais. Então, assim, gente, só para explicar pelo menos essa questão que surge tanto do porquê que a gente tem apenas uma chama gêmea, tá bom? Então, assim, vamos lá. Mas quem tiver mais interesse em aprofundar mais sobre esse assunto e conhecer ele da minha visão, aí eu tenho meu curso, tá, gente? Então, assim, se alguém sentir, tá lá na Hotmart. Mas vamos lá. Então, assim, do início. É assim, gente, vou começar essa aqui, vai ter que ser desde o começo da criação do cosmos, tá? Pra vocês entenderem, porque o movimento de Divina União é o último movimento antes do processo de integração à unidade. Então, assim, gente, vamos do início, então. Quando o todo era apenas... Eu vou usar esses meus brincos de argola aqui, tá, gente? Pra ensinar pra vocês. Tá, então, assim, no início, o todo era apenas o todo. Lá, uma bolinha, onde tinha tudo lá dentro dele. E no início da criação, o que iniciou a criação foi uma pergunta que esse todo tinha dentro dele, que é: quem sou eu? Essa pergunta iniciou toda a criação, tá bom? Quando o todo estava lá em sua totalidade e ele se perguntou: quem sou eu? Nesse momento, ele se dividiu em dois para se ver. Ele criou o seu complemento oposto, né? O seu yin do yang, para que ele se visse e visse todo o seu potencial de quem ele era. Então o todo olhou para o vazio, que é o feminino, o masculino olhou para o vazio, que é o feminino, e viu que o vazio, esse feminino, esse desconhecido, tinha todo o potencial infinito. E aí toda a criação começou, entendeu? O todo viu que ele tinha o potencial infinito no desconhecido, porque o infinito, o desconhecido, ele é tudo, entendeu? Então, assim, eu não vou entrar tanto profundo aqui, mas aí, beleza. Aí esse Yin Yang, esse Vesica Pisces, né, criou um portal, que é essa coisa aqui no meio, essa vagina. Literalmente é isso, tá, gente? É esse formato da vagina, da garganta, é o formato da expressão do divino. Então, a partir daí, desse movimento de criação desse dois, girando ao redor de si para se ver, criou toda a realidade e tudo que existe. Essa polaridade do masculino e do feminino. Daí começou todo o resto da criação, que é isso daqui, que é a flor da vida, que a gente já conhece. Essa bolinha do meio foi criando várias bolinhas ao redor dela mesma para que ela se visse e visse quem que ela é e visse todo o seu potencial.
Então, assim, isso é um movimento da criação, tá? Aí agora, o porquê que a gente só tem uma chama gêmea, tá? Porque, assim, agora a gente tá no processo de retorno ao todo, entende? A gente tá no processo de finalizar, a gente é o todo que terminou de se ver e agora tá voltando pra si, pra reintegrar toda essa informação depois de ter se visto. Então a gente tá no processo de finalizar a flor da vida. Então a divina união, ela é o movimento final de volta antes da unidade, entendeu? Então, assim, matematicamente, depois do 1 vem o 2, entendeu? E quando a gente tá voltando, tipo, antes do 1 vem o 2 de novo. Por isso que a gente só tem uma chama gêmea, tá, gente? Tipo, é matemática. Porque a divina união é o último movimento, depois que lá tava todas as bolinhas, ela se viu de todas as perspectivas, a gente entra pro último estágio do movimento, tá? E esse último estágio do movimento é a divina união. Então, por isso que não tem como a gente ter mais de uma chama gêmea. Porque o que vem depois do 2, o 3, já não é mais divina união, entenderam? Mas assim, a gente pode ter uniões muito expansivas, muito amorosas, muito legais, muito mágicas com pessoas que são o 3, entendeu? A gente pode, inclusive, se ver de formas muito expansivas, principalmente na nossa mônada, né? Que são essas almas que são o nosso espelho mais próximo. Então, assim, por isso que a gente confunde tanto essas relações, porque elas também são super divinas e também são espelhos super próximos. Só que a divina união mesmo, ela é esse último movimento antes da integração. Então não tem, é lógica, entendeu? Tipo, não importa o quanto a gente tente romantizar e achar que a gente tem várias chamas. Não. Depois da flor da vida, quando ela tá em processo de integração e de ter se visto, o último movimento dela é a divina união, é o Vesica Piscis, é matemática, gente, é geometria. Toda a criação espelha esse movimento da flor da vida, nossas células espelham esse movimento. As folhas nascendo, começa primeiro a semente, daí vem 2 folhinhas e disso vai vindo toda a folha. Porque toda a criação é assim, tá, gente? Isso é matemática e não tem como correr, entendeu? Então, assim, o último movimento antes da gente voltar para o nosso centro de integração é o momento em que a gente vê o nosso espelho, a nossa contraparte. Por isso que a gente só tem uma. Porque a gente só tem uma polaridade igual. Porque a gente só tem um Vesica Piscis. Porque a gente é isso, entenderam? Tipo, não tem. Porque depois do 1 vem o 2. E aí voltando o 2. E depois vem o 1 de novo e integra. E finaliza o processo. Então, sempre, antes do processo de integração, o que vai vir, o movimento final antes dele, é o masculino e o feminino. E depois vai integrar, entendeu? Então, assim, não tem, tipo assim, como correr, tá, gente? Eu sei que é isso, a gente acaba conhecendo muitas pessoas que são mágicas, que são espelhos próximos, porque, na verdade, como eu disse, o universo foi criado a partir dessa pergunta, quem sou eu? Então, todas as pessoas que você conhecer na sua vida vão te mostrar quem é você. Por isso que todas as pessoas vão ser espelhos. Por isso que eu digo, lá no meu e-book, que esse papo de que a gente sente um magnetismo com a nossa chama, e que a nossa chama vai espelhar a gente. Isso é blá blá blá, super tóxico para criar relações codependentes, tá bom? A nossa chama gêmea é apenas uma pessoa e ela é o nosso movimento final antes da integração. Ela é o nosso espelho mais próximo, mas sim, a gente tem vários outros espelhos próximos, porque a gente é tipo, a gente tá dentro da flor da vida, a gente é essa bolinha no centro da flor da vida e todas as pessoas ao nosso redor são nossos espelhos, entende? Então, assim, eu sugiro que vocês estudem matemática básica e geometria para entender melhor esse processo e não esse assunto blá 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 de chamas gêmeas, tá, gente? Porque ele vai deixar vocês perdidos. Ele vai deixar vocês perdidos e, tipo, desfocando do que realmente importa, que é se tornar a polaridade que vocês vieram ser, o deus ou a deusa que vocês vieram ser aqui, tá? Tipo assim, é só assim que a gente adentra a unidade, reconhecendo o divino na gente, entendeu? E tipo, e depois de resto a nossa chama gêmea aparece, porque ela é a nossa polaridade divina que integra com a gente, entendeu? Então assim, o foco tem que ser a divindade que vocês vieram ser, conhecer
o divino em vocês e ser esse embodiment. Eu falo isso um monte lá no curso. Quem é meu aluno deve estar rindo aqui, gente. Desculpa. Eu não sei usar outra palavra. Como falar isso em português? Embodiment. Incorporação. Ser a incorporação da Deus ou do Deus que você veio ser, tá, gente? É isso que importa. E não ter, tipo, saber se a gente tem mais de uma ou duas ou 30 chamas gêmeas. Tipo, não é esse o foco da Divina União, inclusive. Não é nem achar a nossa polaridade exata pra criar o Vesica Piscis, entende? Tipo, esse é o destino final e quando a gente adentra esse Vesica Piscis, a gente se torna essa vagina cósmica aqui e vira esse portal de cocriações divinas. É por isso que muita gente busca inconscientemente ou até conscientemente demais as chamas gêmeas e não entende o porquê que a alma tem esse anseio. Porque quando a gente integra, a gente vira realmente esse movimento do átomo que cria todas as moléculas e esse movimento do masculino e do feminino girando ao redor de si que cria toda a criação. Então, quando a gente tá com a nossa polaridade oposta, exata, a gente tem esse potencial de co-criadores num naipe assim que chega a ser, sei lá, né? Isso, Jesus e Maria Madalena mesmo. E conseguem mover pedras com o poder da mente. Enfim, mas não adianta. Isso só vai acontecer quando a gente estiver no nosso divino interno. Que daí o resto se torna, tipo, a gente nem liga mais pra Divina União, tá, gente? Tipo, a gente só sabe que isso é uma consequência. Então, assim, esse blá 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 de ter, tipo, mais de uma chama gêmea, ou 2, ou 50, tipo, isso é só distração do que importa, que é a conexão com o seu divino interno, tá bom? Mas, assim, por lógica e por matemática, quando a gente adentra essa frequência do nosso divino interno, a gente atrai a nossa contraparte divina, porque a gente veio ser moléculas do cosmos, só isso, sabe? O resto não tem nem importância. A gente só tem que ser a nossa molécula do cosmos, a nosso átomo do cosmos que funciona em equilíbrio, para que a gente possa criar em harmonia, tá? Então, tipo, ter mais de uma chama gêmea, ou querer dar para todo mundo, ou tipo, sabe, isso não tem nada, não tem nem importância, é só foco é o ego querendo se provar de alguma coisa, sabe, gente? Tipo, é sempre alguma busca nada a ver. Então, assim, tipo, foco no que realmente importa, que é reconhecer o divino interno de vocês, relaxar esse sistema nervoso gatilhado, perceber que tá divinamente seguro, que a gente é divinamente amado. E aí, a nossa chama gêmea aparece, entenderam? Tipo, é simples. É simples, tá? Então, é isso, galera. O vídeo é esse. Por que a gente tem só uma chama gêmea? Porque esse é o movimento de integração final. É o último movimento da flor da vida, nesse respirar cósmico que vai e volta. Tipo, o cosmos é isso, entende? É um respirar eterno. Big Bang foi o começo de tudo. E agora a gente tá nesse retorno de divino. Então, assim, a Divina União é só esse quem sou eu final antes da gente se ver, entende? Tipo, é só esse impulso final antes da gente se conhecer. Mas é só o caminhar da geometria sagrada do cosmos. Tipo, é só uma consequência desse caminhar, entenderam? Então, assim, quanto mais a gente foca em voltar pro nosso divino interno, tipo, todo esse retorno pro centro acontece, entende? Tipo, o retorno pro centro é um movimento natural do universo. Tipo, tudo tá nos levando pra ele. E se a gente tá caminhando rumo a ele sem resistências, se a gente larga essas resistências, a Divina União é só uma consequência, porque ela é um movimento final antes da integração, tá? Tipo, não tem tanto mistério, gente. É apenas isso. Então, valeu, galera. Eu espero que vocês tenham entendido, porque às vezes eu me sinto aquele meme do cara com... Vou botar aqui. Eu me sinto assim, explicando as coisas geométricas, matemáticas, mas é que a minha cabeça funciona assim e tudo é lógico. Aí, às vezes, eu bugo um pouco na explicação de tentar trazer o que tá aqui na minha cabeça multidimensional em palavras. Mas é isso, tá, galera? Tipo, aqui eu tentei dar essa explicação mais ou menos, mas assim, não tenho tanto embasamento, porque é isso. Lá no meu curso, eu ensinei tudo desde a origem do cosmos e tudo como foi criado. Então lá eu acho que fica mais claro. Se alguém realmente tem interesse, gente, é isso. Não tô aqui vendendo meu curso, mas eu acho que assim, investir no seu saber é um investimento. Se você tem tanta dúvida sobre essas coisas, tipo, é isso. O meu saber tá lá. Eu tô botando lá porque
não dá pra eu ficar respondendo todo mundo que me chama com dúvidas de chama gêmeas o tempo inteiro. Tipo, não dá, não tenho como, entenderam? Então, tipo assim, lá tem todo o meu saber pra quem pergunta tudo sobre como funciona o universo. Então, tipo assim, eu acho que é um investimento bem válido pra quem quiser aprender sobre tudo que vem me perguntar o tempo inteiro. Tá, gente? Então, é isso aí, galera. Lá tem toda a minha perspectiva de mundo. É realmente códigos de relembrar de Raziel, para que vocês tenham a autossuficiência de conhecer o mundo por vocês, entende? Eu acho que é mais isso. É tipo, é o básico para que vocês se tornem esse ativador planetário e comecem a aprender como a realidade funciona por conta própria, sabe? Para não ficar perdido em falácias espirituais, em coisas, em distrações que a galera super presa no ego acaba botando pra nada no mundo, tipo, só porque precisa de comprovação pra alguma coisa. Então, assim, tem coisas que o discernimento só vai vir por vocês, sabe? Então lá eu dou o básico de geometria e de realidade, de tipo Big Bang, de lógica, entende? Pra vocês entenderem o que é e não caírem nesses blá blá blás mesmo, entende? Não só sobre chamas gêmeas, mas assim, sobre tudo, sobre obsessores até, sabe? Isso vai ajudar vocês a perceber e assumir responsabilidade pelo que vocês estão criando. Então, lá tá meu curso. Ainda tem mais 2 semanas de gravação de aula. Então, assim, vocês podem adentrar no grupo e perguntar o que vocês quiserem, inclusive, sobre o tema que vocês quiserem aprender, porque lá é uma escola de mistérios também. Então, o que vocês querem saber também importa pra mim, tá? Então ainda tem 2 semanas que eu vou estar fazendo as aulas que vocês quiserem, literalmente, assim, sobre o que vocês quiserem aprender. E já tem bastante conteúdo gravado, tá, galera? Inclusive, tô indo lá gravar agora uma outra aula de canalização aqui pra galera. Beijos, gente. Até o próximo vídeo aqui no meu canal e no curso, quem for.